Olá meus amigos, hoje estamos neste lindo cenário aqui ao pé do Cabo Especial para vos trazer 10 dicas sobre como melhorar as vossas fotografias de paisagem. Fiquem para ver! Este cenário onde eu estou, de facto, é magnífico. Estou perto do Cabo Especial, estamos aqui num campo onde foram feitos há pouco tempo estes lindos fardos de palha, que dão fotos muito bonitas e isto traz-me à primeira dica de hoje, sobretudo porque está imenso vento. E a primeira dica de hoje tem a ver com uma coisa: usar tripé. Isto parece algo bastante óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim. Primeiro porque o tripé deve ser algo que estabiliza a nossa máquina e quanto mais pesado for o tripé, melhor irá estabilizar a nossa máquina. E como tal, muitas das vezes nós ponderamos se vale a pena estarmos a levar ou não o tripé para a sessão fotográfica. Porque podemos ter que andar uma distância grande e não querer andar com um tripé e com um peso extra atrás. E podemos até pensar que eu até vou fazer fotos com velocidades de obturação mais rápidas e se calhar não vou precisar do tripé. Mas, do ponto de vista de qualidade de imagem e de estabilização, é sempre útil nós trazermos o tripé e fazermos esse sacrifício. Algo que podemos fazer para tentar poupar um bocadinho as nossas costas ao carregar o tripé é comprar um tripé ou em carbono, que obviamente irá ter custos mais elevados, ou então um tripé de viagem. Há marcas que fazem tripés específicos para viagens, são tripés mais compactos, que são facilmente arrumáveis, que podemos trazer na nossa mochila e que são bastante mais transportáveis. A segunda dica que eu tenho para vocês acaba por ser um complemento da primeira, isto é, usando tripé, mesmo que seja um tripé mais leve em carbono, ou um tripé de viagem, ou um tripé que possa ter uma qualidade de construção um bocadinho mais baixa, estabilizem o vosso tripé o melhor possível. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vocês esticarem o vosso tripé, estiquem sempre as partes das pernas que são mais grossas, só estiquem a parte mais fina se vocês de facto precisarem disso. E algo que eu tenho sempre dentro da minha mochila é um saco de plástico. O saco de plástico serve para várias coisas, para pôr lixo, por exemplo, de comida que eu trago comigo quando venho fotografar, mas serve também para, caso eu queira, poder pendurar esse saco com pedras ou com areia no tripé, de forma a torná-lo mais estável, aumentar o peso, fazer com que o centro de gravidade baixe, isso vai fazer com que o tripé fique mais estável. Também, algo que pode ser bastante útil é usarmos um cabo disparador em vez de sermos nós a carregar no botão do obturador, de forma a também não causarmos tremores ou não introduzirmos vibração na máquina no momento de fotografar. Bem, hoje está uma ventania mesmo terrível, aqui no Cabo Especial muitas das vezes acontece isto e é daí a importância dos primeiros 2 pontos que eu vos dei. A terceira dica tem a ver com quando se faz fotografia de paisagem, quer seja uma paisagem urbana, quer seja uma paisagem industrial, uma paisagem de natureza, muitas das vezes vê-se utilizar velocidades de obturação baixas para causar arrastamentos na imagem. Por exemplo, dias como hoje em que há vento e se houver nuvens, proporcionam que as nuvens se movimentem com alguma rapidez e se nós usarmos velocidades de obturação baixas, isso traduz-se em arrastamentos que ficam muito bonitos nas nossas fotografias. O problema é que fazer isto durante o dia é complicado porque muitas das vezes temos luz a mais para termos velocidades de obturação lentas. E é aí que algo como isto que vocês veem aqui, um filtro que nos permite cortar a luz que entra dentro da máquina. Este filtro da B+W consegue reduzir em 10 tops a luz que entra para a nossa máquina, o que faz com que facilmente nós tenhamos velocidades de obturação bastante lentas durante o dia. Eu com este filtro consigo fotografar à volta de 30 segundos de velocidade de obturação, mesmo durante a maior parte do dia, mesmo com condições de luz bastante altas. Ainda no capítulo dos filtros, para além dos filtros de densidade neutra que cortam a luz que chegam à nossa máquina, à nossa lente, vocês também podem usar
um filtro polarizador. Esta é a nossa quarta dica. O filtro polarizador tem a vantagem de, quando nós fotografamos fotografias espelhadas ou água, de cortar o brilho que vem destas superfícies, fazendo com que haja menos glare, menos brilho e que seja perceptível melhor as cores daquilo que nós estamos a fotografar. É algo que se usa com bastante frequência também em fotografia de paisagem. É preciso algum cuidado quando se usa filtros polarizadores, sobretudo quando se usam grandes angulares, pois quando o ângulo é demasiado grande, às vezes isso dá efeitos de cor esquisitos no céu. Se vocês usarem acima de 28, 24 milímetros e usarem um filtro polarizador e começarem a ver que a cor no céu não é coerente, provavelmente está relacionado com o vosso filtro polarizador e não tem a ver com a qualidade do mesmo, tem a ver com a maneira como o filtro polarizador só deixa entrar os raios de luz num determinado sentido e, como tal, se virem isso, façam a foto sem filtro polarizador. Mas é uma boa dica. Inclusivamente, vocês podem usar o filtro polarizador em conjunto com o filtro para cortar a luz. Um filtro polarizador corta cerca de um stop de luz. Se vocês combinarem isso com um filtro, por exemplo, de 10 stops, vão obter o dobro da velocidade de obturação. Ou seja, por exemplo, se têm 30 segundos, se conjugarem os dois, vão ter 1 minuto de tempo de exposição. E existem também os filtros graduados. Os filtros graduados, quanto a mim, neste momento têm uma utilidade muito reduzida, dado que é muito fácil na pós-produção nós fazermos o efeito que um filtro graduado nos daria. Aqui a grande utilidade deles será sobretudo para situações em que nós temos uma grande diferença de luz entre aquilo que é o céu e aquilo que é o nosso objeto a ser fotografado. Por exemplo, quando nós temos, como aqui atrás, vocês podem ver a igreja do Cabo Especial aqui por trás de mim e vocês podem reparar que existe, esta parte da igreja está à sombra e lá atrás temos o pôr do sol. Neste tipo de situações, de facto, os filtros graduados podem ser úteis, de forma a equilibrar um pouco a exposição. Bem, acabei por ter que me vir abrigar aqui assim ao pé do farol do Cabo Especial, que por sinal também é um sítio muito bonito para fotografar, sobretudo se estivermos a falar de um bocadinho mais para dentro da noite. E isto, nem de propósito, vem nos trazer a quinta dica, que é a hora certa para fotografar. E aqui não há uma regra fixa, a hora tem muito a ver com o sítio que nós estamos a falar. Portanto, se vocês puderem, façam um reconhecimento à zona que vocês estão a fotografar. Vão lá a várias horas do dia, de forma a perceberem, consoante a hora do dia, como é que vai estar a luz, para que lado é que vai estar o pôr do sol, de forma a que vocês consigam ter o efeito de luz pretendido. Em retrato, fotografa-se muito naquilo que se chama a golden hour, que é ali aquele bocadinho antes do pôr do sol, que dá uns tons de pele mais bonitos. Isso também se usa para fotografia de paisagem, em que os raios do sol nos trazem umas cores um bocadinho diferentes e, como tal, muitas das vezes também se fotografa nesta chamada golden hour, quase ao pôr do sol. Também porque quem quer fazer pôr do sol vai ter aí umas cores do pôr do sol mais bonitas, ou então também ao nascer do sol. Mas, por exemplo, quem faça fotografia de arquitetura ou uma paisagem urbana pode querer fotografar com o sol mais a pino, de forma a poder ter menos sombras naquilo que está a fotografar, pois quando nós temos o sol mais perto do horizonte, mais facilmente temos sombra na geografia que estamos a fotografar. Por isso pensem nisso e façam visitas de reconhecimento aos sítios que fotografam. Bem, um erro que eu vejo ser cometido com muita frequência é a utilização da abertura mais pequena que as vossas lentes permitem. Vê-se isto com muita frequência e isto traz aqui um problema grave, que é a introdução da difração na vossa fotografia. Isto faz com que a imagem fique mais soft, com menos nitidez, e faz com que vocês percam qualidade na vossa imagem. Como é que vocês podem evitar isto? E aqui está a nossa sexta dica de hoje, que é usarem uma abertura que seja suficientemente pequena para vos dar a profundidade de campo que vocês precisam, mas não tão pequena que degrade a vossa imagem. Aqui, cada lente vai ter as suas características, portanto,
vamos, digamos assim, fazer aqui uma fórmula genérica, mas digamos que se vocês estiverem a usar um sensor crop, podem usar de forma segura, sem degradar a vossa imagem, entre f8 e f11, e se usarem um sensor full frame, podem ir um stop à frente, ou seja, usar entre f11 e f16. Mas obviamente que isto depende da qualidade da lente que vocês estão a usar. Bem, estamos a caminhar para as nossas últimas dicas e a oitava dica que eu vos trago hoje é HDR. Caso vocês estejam a fotografar cenas com muito contraste de luz, uma coisa que pode ser útil é fazerem várias exposições e usarem HDR para melhorar a gama dinâmica da vossa imagem. Dito isto, eu não sou nada apreciador de fotos HDR com efeito surreal, daquelas em que as cores, a gente vê que aquilo não é verdadeiro, em que começamos a ver halos à volta das zonas de maior contraste, e isso para mim já não é válido, não é algo que eu gosto de todo. Gosto de fazer HDR quando é necessário e deixar o HDR com ar natural, de forma a que praticamente não se perceba que aquilo é HDR. Uma dica que eu vos dou neste aspecto é usarem o Lightroom para fazer a fusão das vossas imagens para o HDR, pois o Lightroom permite fazer um controle muito bom de exposição. Por exemplo, se vocês estiverem a trabalhar um fecheiro RAW, tem mais 5 ou menos 5 passos de exposição de luz para fazer correção. Quando vocês usam um HDR, passam a ter 10. O que é muito bom e dá-nos um controle bastante grande. E outra das vantagens do Lightroom é que, quando faz a fusão das imagens, dá-nos um ar muito natural às imagens. A imagem criada é uma imagem muito natural e com tons muito realistas. Por isso, experimentem. Bem, chegámos à nona dica de hoje. E a nona dica tem a ver com ângulos e distâncias focais. Procurem ângulos diferentes, procurem distâncias focais diferentes. A fotografia de paisagem está muito relacionada com grandes angulares, mas se vocês procurarem fotos dos grandes mestres, por exemplo, vocês vão ao trabalho do Ansel Adams e vão ver que há lá muitas fotos de paisagens que foram feitas com teleobjetivas. A teleobjetiva tem a vantagem de comprimir as distâncias focais, trazendo uma relação entre aquilo que está em primeiro plano e segundo plano diferente, e essa alteração da perspectiva muitas das vezes é útil para aquilo que nós estamos a fazer, dando mais ênfase a uma coisa ou outra. Enquadrando também, mesmo com grandes angulares, mas procurando distribuir as coisas de maneira diferente na fotografia, também nos permite dar um olhar diferente sobre aquilo que estamos a fazer. Procurem ângulos diferentes, procurem usar distâncias focais diferentes para fotografar a mesma coisa. Vão ver que ter vários olhares para a mesma coisa dá-vos uma versatilidade nas vossas imagens que provavelmente vocês ainda não se tinham percebido. Bem, meus amigos, eu termino aqui praticamente em contraluz, mas com este lindo enquadramento que vocês estão a ver aqui da Praia da Amieira ao pé da Praia do Meco, para vos dar a 10ª e última dica de hoje, que é: não descurem a composição. Nós estamos a fazer fotos, a grande maioria das vezes, com tripé, quando falamos de fotografia de paisagem. Estamos a falar em fotos que são feitas com tempo, nós não fazemos resmas de fotos, não fazemos uma montanha de fotos, fazemos algo cuidado, fazemos algo que é feito propositado, que é estudado, que é programado e, como tal, a nossa composição, que é algo que tem um impacto visual enorme na nossa fotografia, não deve ser descurado. E é esta a minha última dica de vocês para hoje. Trabalhem a composição, enquadrem o vosso assunto de vários ângulos, procurem olhares diferentes sobre o mesmo assunto, podem inclusivamente introduzir elementos extra na vossa fotografia, como por exemplo uma fotografia de uma paisagem linda em que vocês têm uma pessoa também lá, têm um objeto que pode transportar aquela fotografia para algo mais intencional, e isso pode ser algo muito bonito e acrescentar valor à vossa fotografia. Bem, meus amigos, estas foram as minhas 10 dicas de fotografia de paisagem para vocês. Eu não sou nem de longe nem de perto um especialista em fotografia de paisagem. Quem me conhece sabe que a minha motivação, o meu motivo principal é fotografar pessoas, é retrato, casamentos, mas sempre que posso faço alguma fotografia de paisagem. Nós somos uns privilegiados porque em Portugal temos paisagens lindíssimas,
e conseguimos, mesmo nesta altura em que é preciso termos algum cuidado com a proximidade, pois ainda temos o problema do coronavírus entre nós, mas temos imensa costa, temos imensa floresta, temos imensos locais que nos permitem fazer bonitas fotografias sem nós estarmos demasiado perto de outras pessoas, mantendo o nosso distanciamento social, mas fazendo aquilo que nós tanto gostamos, que é fotografar. Espero que tenham gostado, espero que seja útil, subscrevam o canal, carreguem no sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Lembrem-se que neste momento, às sextas-feiras, temos sempre live no canal. E muito obrigado por assistirem a mais este vídeo. Um grande abraço e até breve.